Por fim, passo a palavra ao senhor Jamil Assis, do Instituto Cives. Obrigado, presidente. Queria começar ecoando, já que está fresco a fala do Túlio nessa parte final, da necessidade de recursos para aprofundarmos o nosso entendimento sobre os desafios dessa agenda no Brasil, como a associação sem fins lucrativos, apartidária, focada em pesquisa, né? Assim como as entes universidades e pesquisadores independentes, é muito difícil. É muito escasso o recurso destinado a isso, e muitas vezes os recursos vêm de fontes privadas, e isso corre o risco de levar a má interpretação, né, de quem está financiando essa pesquisa. Isso descredibiliza a pesquisa muitas vezes, e que não é algo que a gente gostaria que fosse o padrão, né? As pesquisas têm que ser primeiro vistas pelo seu mérito, avaliadas, né, pela sua metodologia. Então, ecoa o que a fala do Túlio em relação a incentivar mais, né, pesquisadores, que não são poucos hoje no Brasil que têm se especializado nesse assunto, e o nosso instituto tem buscado facilitar isso como possível, né, com uma parte institucional para ser casa de pesquisadores que queiram trabalhar esse assunto. E aí aproveito para, né, responder especificamente a conselheira Maria José sobre a nossa pesquisa, especificamente a que a gente apresentou de opinião. Então, nós estamos, inclusive, preparando uma nova agora com relação ao público universitário especificamente, mas em todas as pesquisas de opinião que nós fazemos, nós contratamos agências de coleta de dados, né, no modelo dessas grandes que fazem pesquisa de opinião para eleições e tudo mais, sempre com rigor metodológico de representar a população brasileira adulta, né? Então, a gente fez para essa, em particular, uma amostra de 1.067, se eu não me engano, entrevistas com pessoas das 5 regiões do Brasil, como eu falei, por idade, sexo, identificação política, foram as variáveis que a gente controlou para representar bem o Brasil, né? Então, a gente toma sempre esse cuidado de representar bem a população. A gente, quando quer segmentar, a gente fala, não, essa pesquisa só foi feita com congressistas. E a gente consegue dar os critérios, mas está sim também acessível, né? Tanto os dados da pesquisa quanto o questionário. Tudo isso é sempre boa prática para a gente poder comparar depois com outros que queiram replicar, né? Então tudo isso está disponível. Convido, né, a conselheira e todos aí que quiserem acessar no voxius.org ou no site do Instituto Cives. Essas pesquisas estão todas acessíveis. Eu acho que tem um ponto bacana de reforçar da pergunta da conselheira Bia Barbosa sobre modelo de regulação, que acho que no fim das contas é o desafio de todos nós aqui. Apesar de defendermos aí justamente essas reformas por temas onde o consenso já é mais forte, né? Acho que existe sim diferentes modelos de regulação de conteúdo para a gente olhar e trilhar caminhos. A gente fez um levantamento disso, foi publicado ao finalzinho do ano passado, quando começou o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal. São basicamente 5 grandes modelos de regulação que os países têm seguido aí mundo afora, e cada um deles tem uma lógica diferente do que como lidar com o conteúdo das plataformas, o que é publicado, né? E eu acho que o modelo mais importante que deve ser protegido é aquele que dá liberdade para a definição das próprias regras internas de moderação, é claro, com limites e transparência. Isso aqui é hoje o Marco Civil da Internet, isso tem na seção 230 da Communications Act nos Estados Unidos, na União Europeia também existe essa provisão da liberdade para as plataformas poderem colocar os seus termos. Não é a única coisa que tem que ser feita, mas isso é um modelo importante de ser de base, né? E essa abordagem, ela lembra que as plataformas são espaços privados também, no fim das contas, com impacto público muito grande, né? O risco, claro, de novo, né, é que essa liberdade seja ameaçada por decisões que vêm de fora. Então, projetos de lei que são feitos no calor do debate público, ou decisões judiciais, por vezes, não tão transparentes. Tem uma contraposição, que são modelos que forçam as plataformas a moderar certos conteúdos. É o caso do modelo alemão, NetzDG, desculpe pela minha pronúncia, e o PL das fake news, o 2630, propunha algo parecido aqui no Brasil, que era o Estado terceirizando para as plataformas uma série de conteúdos que elas não podem deixar passar, o dever de cuidado e tudo mais, né? Que pode parecer eficiente, né? Porque a gente está colaborando com o setor privado para resolver um problema, né? Mas que basicamente transfere para as plataformas, de novo, empresas privadas com regras próprias, um poder desproporcional, que elas já têm em outras frentes, como de mercado, e que ter esse mesmo poder sobre o conteúdo que é publicado ou não nelas pode ser muito grave, né? Às vezes decidir sob pressão legal uma coisa ou outra, isso vai levar a situações extremas a funcionar algumas coisas, pornografia infantil, terrorismo, uma série de coisas que já são também mais consensuais, de que é possível se regular e dar essa responsabilidade para as plataformas, mas é perigoso a gente estender isso para temas polêmicos, porque aí a decisão, como a gente já tem hoje no judiciário essa necessidade de julgar o que é ou não é um conteúdo gravemente descontextualizado ou um conteúdo sabidamente inverídico, isso é muito perigoso, mais ainda se terceirizarmos para uma série de burocratas privados, digamos, né, pessoas dentro de plataformas, empresas
E isso vai levar a uma lista crescente de exceções e riscos à liberdade de expressão. E aí, por fim, existe aí a tentativa de impedir que as plataformas moderem conteúdo, que é um absurdo ao nosso ver, mas foi, por exemplo, uma tentativa do último governo federal, na medida provisória 1068, queriam restringir, que as plataformas não podem regular o que é publicado lá dentro, elas têm que aceitar tudo. Parece uma defesa da liberdade extrema, assim, mas ignora que cada um também tem o seu direito de ter uma identidade editorial. Plataformas que têm vieses, né, vão ser impedidas de... Né, uma plataforma de culinária vai ser obrigada a deixar qualquer publicação lá dentro. Não, ela tem o poder, né, de poder se regular nesse sentido, né? E aí, por fim, tem dois modelos que buscam equilibrar isso tudo, né? Um que cria procedimentos claros e transparentes para a gente revisar as decisões de moderação das plataformas. Então, elas têm que seguir um procedimento que é claro e transparente. E existe um outro modelo que é da supervisão regulatória. Ambos modelos têm méritos, então são mais previsíveis, a proteção para os usuários, mas tem o desafio de engessar a atuação das plataformas ou dar margem para ingerência política, se a gente tem supervisão política, né? A melhor alternativa, realmente, ao nosso ver, enquanto Instituto Cives, é a gente reforçar mecanismos, sim, de autorregulação com transparência e responsabilidade, mas sem perder de vista que a proteção da liberdade de expressão é essencial para uma internet plural e justa. A autorregulação com uma supervisão do Estado, do poder público, e com garantia de participação social é o caminho. Parecem palavras e princípios muito amplos, né? Mas a gente já viu em outros setores que isso funciona, que isso é o caminho de um país democrático e plural como o nosso, né? Mas, enfim, reforço aí a disponibilização também do trabalho do Instituto e da nossa equipe e parceiros para contribuir com esse debate aqui nessa casa, para os conselheiros e o trabalho de cada um de vocês. E, de novo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.